A gente já falou disso antes, mas um ponto interessante para a gente levantar é como é que funciona, se é que funciona, o livre-arbítrio, né? Porque eu sei que, em outras conversas, eu sei que a gente, antes da gente achar que a gente quer fazer alguma coisa, o cérebro já se mobilizou e a gente sente que a gente quer fazer alguma coisa, sendo que já foi decidido por nós, de certa forma, pelo nosso cérebro, né? Então, dá para dizer, na tua opinião, que, inclusive, é um ateu, a gente tem livre-arbítrio? Bom, essa é uma disputa milenar, né? São milênios que o ser humano se indaga tanto a si mesmo quanto aos seus pares, né? Desde os grandes filósofos. E não é só no mundo ocidental, né? A gente tende a falar dos filósofos gregos, né? Mas essa é uma disputa que vem desde das civilizações imemoriais, 5, 6 mil, 10 mil anos atrás, né? Onde o ser humano questiona se ele está em controle das suas próprias decisões. E ela é bem dividida no mundo filosófico e na neurociência. Eu desde talvez do começo da minha carreira, me alinho aos filósofos como John Searle e outros que acreditam, sim, que nós temos o livre-arbítrio. E o problema é que vários cientistas também, neurocientistas, que defendem o contrário, defendem que nós não estamos em controle das nossas decisões, na minha opinião, conferem interpretações a alguns resultados neurofisiológicos de uma maneira equivocada, né? Porque, como você mesmo falou, tinha um grande neurofisiologista, o Benjamin Libet, fez um experimento que era muito simples, né? Ele mostrava, punha um relógio na frente de um cara e luzes correndo, e quando a luz parava, uma luz parava ou acendia, não me lembro os detalhes, você tinha que apertar um botão. E aí você perguntava para o cara, como ele estava olhando para o relógio, quando ele ficou consciente do processo de decisão que ele ia apertar o botão. E aí eles estavam registrando a atividade elétrica do cérebro do cara, e viram que a atividade elétrica começava a mudar no córtex antes dele poder dizer que ele sentia conscientemente que ele ia apertar o botão. E algumas pessoas interpretam, inclusive o Libet no começo, achando que isso prova que nós não decidimos, né? Que inconscientemente essa decisão é tomada antes de que eu ou você possamos comunicar a outra pessoa, olha, eu vou apertar o botão, decidi que eu vou apertar o botão. O que elas esquecem é que depois dessa atividade inicial, no momento em que você está para literalmente começar a mover o seu dedo, você pode parar de mover o seu dedo. Tem um intervalo de 100 milissegundos, 1/10 de segundo, onde você pode optar em não obedecer o Libet. E alguns dos sujeitos só de... tinha algum palmeirense lá no meio da equipe, decidiu ser espírito de porco e não mover o dedo, ou negar a responder, ou fazer uma resposta, né? E eu e alguns dos meus grandes amigos usamos esse resultado como uma das inferências de que, sim, boa parte do que nós fazemos tem inconscientemente, né? Tem vários aspectos que são inconscientes, tem vários bias cognitivos, né? Tem vários prêmios Nobel de economia, curiosamente, que não eram economistas, eram psicólogos, que ganharam o prêmio Nobel mostrando como que nas nossas decisões de consumo são influenciadas. Tem coisa chamada priming, tem vários bias cognitivos, né? O efeito halo, enfim. Isso aí é facilmente encontrável na literatura. Mas eu continuo defendendo a posição, por causa dos meus estudos também, de que nós temos sim o livre-arbítrio, né? E não adianta, por exemplo, tem um neurocientista muito famoso dos Estados Unidos, Sapolsky, que acabou de publicar livros agora em português, que estudou o comportamento de grupos de primatas, né? Selvagens, no mundo selvagem, no mundo natural. Ele não estudou o cérebro, ele estudou os comportamentos. E ele usa esses resultados para dizer que nós não temos, que nós somos máquinas determinísticas. Nós temos uma regra que nós não temos consciência dessa regra para tomar decisões. E eu não consigo acreditar nisso, né? Mesmo porque ele não tem a prova cabal, que é olhar no cérebro de quem ele estava observando, né? Então eu acredito que quando Michelangelo estava deitado de bruços pintando a Capela Sistina e resolveu dobrar o dedo de Adão e manter o dedo de Deus, né? Porque essa é a icônica, né? O dedo de Deus é reto, como quem diz, essa é a lei.
E Adão cruza o dedo, como se ele quisesse dizer, ok, essa é a sua lei, mas eu tenho a opção de decidir se eu vou segui-lo ou não, entendeu? E esse é um exemplo clássico, etnográfico, de que nós temos livre-arbítrio. Eu acredito que Michelangelo passou a mensagem correta. Uhum. E também... isso é correto que... bom, você acabou de dizer que no experimento o córtex registra a atividade antes do cara... Tem uma atividade genérica que aparece. O problema é que ninguém literalmente estabeleceu a relação do que essa atividade está fazendo. Uhum. Porque não é trivial, tá? Então tem uma atividade elétrica que está... Por exemplo, você está no contexto... O cérebro sabe que ele está numa tarefa. Ele está no contexto de resolver um problema que foi colocado a ele. Então tem uma ativação global que provavelmente prepara o processo de decisão. E que é comunicado, não é verbal, era motor, né? Ele apertava o botão. E aí sim ele tinha que falar o que ele... Quando foi no relógio que ele percebeu que ele ia mover o dedo, né? Tem toda uma ativação que precede isso. Mas que essa é a única... ou o único componente da tomada de decisão ainda é dúbio. Eu não acredito que tenha sido solucionado essa questão. Como várias coisas sobre o cérebro. Bom, né? Nós estamos engatinhando, né? E então, essa certeza... Por quê? Porque por trás desta visão, voltamos ao que nós estamos conversando até agora, se você disser que tudo que o cérebro faz é determinado, ele é passível de ser copiado, ele é passível de ser matematizado, algoritmizado, o que leva à conclusão de que ele é um computador, é um tipo de processador de informação. E aí, você entende? Eu acho que é uma engenharia reversa. É tentar buscar uma desculpa negando o livre-arbítrio para dizer que nós somos como qualquer outra máquina, entendeu? Antes da gente falar de existe ou não livre-arbítrio, era interessante a gente falar... Porque essa ideia de a gente faz o que a gente decide de verdade o que a gente quer fazer com a nossa vida. Nem tudo, né? Pois é. Então, justamente, eu acho que, em primeiro lugar, é uma definição um pouco complexa, porque eu acho que a maneira que a gente toma decisões provavelmente muda ao longo da vida. Sim, e muda com o contexto, né? Muda com o contexto. Que é o que o David Kahneman mostrou. Então por exemplo, hoje eu consigo... as decisões que eu tomo hoje são... provavelmente serão diferentes das que eu tomarei daqui a 10 anos, porque terei vivido outros 10 anos, terei encontrado outras pessoas, e, portanto, eu tenho mais estofo para eu considerar ou tomar uma decisão que é diferente, por exemplo, de uma criança, e que e também a gente pensar que livre-arbítrio é a gente fazer o que a gente ter a autonomia das nossas próprias decisões. Beleza. Mas as nossas decisões são realmente nossas quando a gente coloca isso tudo no contexto extremamente complexo do convívio humano. Mas tem coisas super simples que ele fala nesse livro, que ele estudou, que ele mediu, ou outros colegas dele mediram. Por exemplo, não sei se foi o grupo dele ou um grupo de pesquisa outro, mas ele conta no livro que eles mediram nos Estados Unidos que as sentenças dos juízes eram mais drásticas e mais pesadas quanto mais horas eles estavam sem comer. Então, se você era julgado logo depois do almoço, você tinha uma chance de ter uma sentença menor e mais branda do que se fosse no final da manhã, no final da tarde, quando o cara estava passando, né, querendo ir jantar. Quer dizer, eu nunca esperaria um negócio desse, mas meu pai foi juiz. Se ele tivesse vivo hoje, ele ia cair da cadeira, né? Por isso que, se você tiver um bom advogado, ele sempre leva um lanchinho para o juiz, provavelmente, no meio do julgamento. Mas outra coisa que ele conta sensacional, que é esse bias da autoridade, é que ele mostrava para os alunos, né? Houve um crime passional na Rua X de Boston. Primeiro suspeito, professor da Harvard, um dos maiores autoridades de mecânica quântica do mundo, prêmio Nobel de Física, não sei o que, suspeito de matar a mulher e os 3 filhos. Aí metade dos alunos, não é possível. Não faz nenhum sentido, o cara é astrofísico, professor da Harvard. Mas foi ele que cometeu o crime. No final ele falava, mas foi ele. É hipotético, né? Não é? Mas mostra que se você inverter a ordem, se você começasse a descrição, suspeito de matar os 3 filhos, não interessa o que você falasse depois. Entendeu? O nosso cérebro já apaga tudo o que vem depois. Mas como você começa na ordem inversa,
astrofísico, prêmio Nobel, o maior especialista em mecânica quântica, Entendi. o cérebro já assume um bias cognitivo, Uhum. tá? Esse cara é inocente, imagine, não foi ele. Então não é à toa que as pessoas, nesses julgamentos de celebridade, famosos, todo mundo vai muito bem vestido, o cara leva o lenço, chora, você entendeu? Porque tem toda uma indústria de tentar apelar para certos... Por exemplo, ele mostrou que se você mostrava para alunos universitários no screensaver dos computadores, você põe uma nota de $20 flutuando no ar. Quando eles saíam depois de ver esse screen e eram colocados numa situação de consumo, comprar um almoço ou ir numa loja, eles gastavam mais dinheiro do que eles gastariam normalmente, porque eles foram primed. Né? Só de ver a nota flutuando, eles, né, o cérebro, de alguma maneira, foi induzido a ficar mais generoso nos seus gastos imediatos, entendeu? Ou seja, nós somos altamente manipuláveis. Nós somos, e aí eu me lembro, anos atrás, alguém perguntando, não, mas nós estamos, né, a perigo, recentemente, na época da pandemia, talvez, estamos a perigo de sermos manipulados. Pô, isso acontece desde que o homem existe, né? Inventamos propaganda e marketing. E os caras me falam, não, mas porque essas tecnologias do implante no cerebral... Isso foi em Nova York, num evento em Nova York, os caras falaram, não, mas você está falando desses implantes cerebrais, isso vai poder nos manipular. Eu falei, isso já acontece há muito tempo. Ele falou, como? Eu falei, chama mídia. Tá aí há tempos, desde que o cara estava na caverna e o outro da outra caverna vai falar, fulano tá saindo com a sua prima, né? Então, existem esses bias, eles são documentados, existem muitas críticas, porque muitos desses estudos foram feitos com jovens universitários que ainda não têm, né, o lobo frontal completamente desenvolvido, então o processo de decisão ainda não está totalmente amadurecido. Muitos desses testes envolvem dinheiro, que é um processo, é uma abstração cultural, né? Talvez se você for numa tribo remota na Papua New Guinea que não usa dinheiro, os resultados talvez fossem diferentes em certos desses estudos, né? Mas isso não nega, na minha opinião, a existência do nosso poder de livre-arbítrio. Eu acho que ele limita, né? E ele mostra que nós somos influenciados por processos inconscientes e subconscientes. Somos, no fim, então, o produto do meio. Nós somos também, cultural. Não é à toa que... Por isso que uma das minhas críticas a todo esse mundo da inteligência artificial é que ela não codifica o mundo em que nós estamos envolvidos, que nós estamos imersos. Nossa cultura, o contexto da nossa forma de interagir, né? Que é muito diferente aqui no Brasil versus, né, em algum outro país do mundo. Né? Então, você não tendo o que o pessoal chama embodiment, que é você estar vivendo no meio, né? E sendo influenciado pelo meio, né? Outras pessoas, outros grupos sociais, o ambiente, isso limita a sua capacidade de reproduzir uma forma de inteligência, né?